O Ciro deu uma entrevista para o programa Provocações da TV Cultura. Inclusive aqui na comunidade do canal, eu fiz uma análise rápida sobre essa entrevista. No meu ponto de vista, ela até foi muito mais positiva do que negativa. Até acho que não foi negativa, foi benéfica. Mas, olhando então para uma análise dessa entrevista feita pelo professor Giraldelli, me veio à mente a necessidade de fazer esse vídeo aqui, porque eu acho que a gente precisa conversar sobre algumas coisas. Conversar algo que realmente faça com que a gente entenda o jogo, o xadrez da política. O canal aqui ele não é só um canal opinativo, ele também é um canal elucidativo, reflexivo. Ele é um canal que tenta trazer outras visões aqui também. Compartilhamos de outras visões, porque o diálogo é essencial para quem quer realmente fazer uma análise política ampla. Você pode fazer análises políticas empíricas, buscando os elementos que você enxerga, ou você pode fazer uma análise que traga esses elementos, mas que também estude a essência destes elementos. Por quê? Porque quando a gente consegue fazer isto, a gente começa a entender o processo como um todo, e não simplesmente um recorte. Não que os recortes sejam negativos, mas quando você só olha para o recorte, você não consegue entender o processo como um todo. Então, assim, meus amigos, nessa entrevista feita pelo TASS, muito bem dirigido, e realmente Provocações é um programa que faz falta na TV brasileira, como faz falta o Abu Janra, mas tendo aí o Marcelo TASS na condução do programa, acho que ficou de bom tamanho. A entrevista lá foi rápida, mas foi uma entrevista com elementos que dá para fazer muitas reflexões. Um dos elementos dessa entrevista que eu gostaria de destacar como positivo foi o fato do Ciro estar à vontade e do Ciro se mostrar humano. Quando ele, por exemplo, foi indagado sobre o caso envolvendo lá a sua ex-esposa, a Patrícia Pilar, ali a gente viu um ser humano. E isso é muito importante, por quê? Porque um ser humano, ele tem raiva, ele tem ódio, ele tem amor, ele erra. E ele teve um ato de dizer, olha, eu peço desculpa sempre quando falo sobre isso, porque realmente eu errei. E muito embora aquilo foi um recorte, mas ele reconhece o seu erro. É coisa rara para o campo da política de hoje. Porque é difícil na política as pessoas darem um braço a torcer e dizerem, nós vamos ter que recuar. Nesse sentido, eu achei muito interessante a fala do Ciro. Também achei interessante que o Ciro de vez rompeu com o PT e com o Lula. Inclusive aquelas expressões que ele usou para se referir ao Lula, não mostrou um homem, no meu ponto de vista, um homem com ódio, com rancor. Não. Mas um homem que se decepcionou com aquela figura, que respeita aquela figura pela sua importância histórica, mas que diz o seguinte, olha, eu respeito, mas tem uma coisa, ele tem sua limitação. E ele realmente, a história prova isso, que o Lula foi traindo vários companheiros. Tanto é que o próprio PT não tem outras lideranças a não ser o Lula. E de fato, há muita cisânia interna no PT, promovida pelo Lula, com o objetivo efetivamente de, vamos dizer assim, de se manter no poder e tudo mais. Mas não é isso que eu ouvi falar. Eu vim falar exatamente da análise que o professor Giraldelli fez a respeito do Bolsonaro, de como o Ciro enxerga o Bolsonaro. Eu fiz questão de anotar, inclusive, as falas dele. Ele diz assim,
que ele fala, né, que o Ciro tem um entendimento, né, que ele não tem um entendimento correto da figura de Bolsonaro. Né, porque para Ciro, né, há um menosprezo, inclusive, de que o Bolsonaro é maluco, ele é louco, e que ele é vazio. Meus caros, o problema da figura do Bolsonaro, que eu concordo com essa colocação do professor Giraldelli, é que quando a gente menospreza os nossos adversários, a gente acaba desconhecendo eles e suas táticas. Ou melhor dizendo, acaba dando espaço no terreno para que eles usem de suas táticas sem a gente ver. Ou seja, é preciso conhecer o seu adversário e não menosprezá-lo. Porque quando você menospreza, você fica acima dele. Só que ficar acima de alguém não significa que você enxergue tudo. Porque você está olhando acima, mas há embaixo algo. O que a gente não sabe não significa que não exista. O que a gente não vê não significa que não se enxerga, que não se possa se enxergar. Porque eu posso não enxergar coisas acima de mim, nem abaixo. Estão entendendo a jogada? E aí a gente cria uma figura exótica do Bolsonaro, né? A figura mental que nós temos do Bolsonaro é uma figura exótica, uma figura vazia, mas que se você buscar, né? E aí o professor Giraldelli é muito feliz quando ele diz o seguinte: olha, o Bolsonaro ele não é uma figura vazia, ele é uma figura simplória. Mas é um simplório cheio de significados. Esses significados a gente pode dizer, né, e dar o nome de ideologia. Quando ele diz assim, eu vou fazer um governo que não vai ser ideológico, ele está sendo muito mais ideológico do que os seus adversários. Porém, ele consegue dominar as suas massas pela sua fala simplória. Ele também consegue fazer isto porque Bolsonaro tem uma forma de inteligência. Ele tem uma inteligência operacional. Então, quem está por trás de Bolsonaro, ele dá a receita e ele segue aquela receita e vai se perpetuando. A forma, inclusive, né, de desmentir a imprensa. Vídeo que aconteceu ontem, quer dizer, se anunciou que teve um recuo, daqui a pouco o Bolsonaro desmentiu, que é para desmentir mesmo a imprensa. É a tática que o Bolsonaro tem feito. Nós estamos perdendo a guerra para alguém que é de uma inteligência operacional somente. Mas essa inteligência operacional, ela se dá por uma série de fatores. Ele foi cunhado para isso, ele foi forjado para isso. E ele se dá bem nesse sentido. Embora essas táticas do Bolsonaro de criar, né, o que o professor Giraldelli acha que não existe, mas eu penso que sim, que existem as cortinas de fumaça, ele cria situações para mascarar outras. Só que isso tem um prazo de validade no meu ponto de vista. Por quê? Porque isto, quando não conseguir responder às demandas, né, que ele se propôs, isto vai desconstruir o seu governo e vai desestabilizá-lo. E uma coisa que me chamou a atenção, né, nessa fala do professor Giraldelli a respeito de como o Ciro enxerga o Bolsonaro, é algo que me chama a atenção também há muito tempo. Enquanto mantivermos uma visão caricata de Bolsonaro, nós não vamos de fato conseguir uma vitória efetiva a ele. Por quê? Porque ainda nós estamos lutando contra uma caricatura e não estamos entendendo a sua real dimensão, a sua real complexidade. Há coisas que são mais complexas do que as nossas simples e singelas visões de mundo.
Se você gosta desta análise, peço a você que dê um joinha, né? Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Peço a você também que, se você gosta do canal, se você já acompanha o canal, enfim, se você quiser nos ajudar no Apoia-se, o link está aqui embaixo, é sempre importante. Essa é uma forma de manter esse trabalho ativo. Bom, pessoal, todos na rua, dia 15 de maio, todos na rua. Vamos todos para dizer não aos desmandos de Bolsonaro na educação. Daqui a pouco a gente volta com mais reflexões aqui no canal. E não esquece, 22 horas hoje tem live da legalidade.